Bom dia! Sejam bem-vindos todos a mais um episódio do FluirCast. Tudo bem com vocês, gente? Nesse dia de tanta chuva. Para quem vai nos ouvir depois, tem que saber que hoje é um feriado. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo YouTube em tempo real. Mas também nós estamos no Spotify. Também estamos no Spotify, minha gente. Perfeito, perfeito. Hoje estamos no nosso episódio 9, número 9 do nosso FluirCast. Que alegria poder estar novamente com você por aqui, poder compartilhar das boas novas do Evangelho, poder compartilhar desse assunto tão precioso que nós estamos tratando sobre a vida do Espírito, como é maravilhoso, como é precioso esse assunto que nós estamos tratando nesses dias. E o primeiro que eu queria fazer nesse episódio, hoje é um feriado, muitos, quem sabe, estão descansando, vão acordar tarde nesse dia. Outros, quem sabe, já começaram com algumas outras atividades. Mas o primeiro que eu queria fazer é corrigir um erro. Corrigir o erro que eu cometi no episódio anterior. Eu disse algo e eu mais ou menos sabia que estava equivocado. Então eu mencionei o nome de um personagem totalmente equivocado aqui. Episódio passado, no meio do episódio, eu comentei que a Bíblia originalmente não foi escrita em capítulos nem versículos. Ela foi escrita num formato linear. Então, principalmente o Novo Testamento, na sua boa parte, eles foram cartas. Cartas que Paulo enviou, cartas que Pedro enviou, cartas que João enviaram para as igrejas. Então, você não escreve uma carta em formato de capítulos, nem versículos. Você escreve ela em formato linear, só escrevendo, comentando um assunto. Mas anos mais tarde, muitos anos depois, a Bíblia ela foi dividida em capítulos e versículos para que o estudo pudesse ser facilitado, tá? E semana passada, quando eu fui lembrado o nome da pessoa que tinha colocado versículos e capítulos na Bíblia, veio outro nome na minha cabeça. Eu disse, gente, eu não sei se eu estou certo, mas se eu errar, no próximo episódio eu corrijo. Eu falei que era Erasmo de Roterdã, que tinha colocado versículos e capítulos na Bíblia, e eu estava totalmente equivocado, né? Muito triste. Mas por que acontece? Eu errei o nome, por quê? Porque Erasmo de Roterdã também foi uma pessoa muito importante, mas acabou se atravessando na minha mente. Mas algo me dizia que eu estava equivocado, e realmente eu estava equivocado. Pois é, eu estava equivocado. O que Erasmo de Roterdã fez? Erasmo de Roterdã foi o que publicou a primeira edição do Novo Testamento em grego. Pela primeira vez o Novo Testamento em grego ficou disponível em formato impresso para as pessoas. Também essa obra do Novo Testamento incluía notas da sua tradução para o latim, que eram um pouco diferentes da que já existiam na época, ok? Então Erasmo de Roterdã também foi um homem muito importante na história, isso aqui como cultura bíblica só,
histórica bíblica, tá? Mas quem colocou versículos e capítulos na Bíblia foi um inglês chamado Stephen Langton, tá? Ele dividiu a Bíblia em capítulos. Ele fez isso no início do século XIII, tá? Quando ele era um professor na Universidade de Paris. E alguns anos mais tarde, a Bíblia foi dividida em versículos. Primeiro ela foi dividida em capítulos por este homem, Stephen Langton, e depois ela foi dividida em versículos por um francês chamado Robert Estienne. Ok? Então, através disso, na história, nós hoje temos uma Bíblia que tem capítulos e versículos, e isso nos facilita muito mais. Por que eu puxei isso na lembrança semana passada? Porque eu falei do livro de Romanos, a partir do capítulo 5 em diante. Se a gente lê ele e parar para ler o próximo capítulo, a gente acredita que a gente está lendo um assunto diferente, mas não é assim. Se a gente entender que não tem diferença de capítulo e versículo, a gente lê de forma contínua, do 5 em diante, e a gente vai perceber que tem uma conexão enorme, porque originalmente era assim. Então, quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 7 de Romanos, vemos que Paulo, que escreve Romanos, ele está praticamente descrevendo o estado paupérrimo, depressivo e terrível que é a vida de um homem sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo. E Paulo, ele chega a uma conclusão no capítulo 7, ele diz assim: miserável homem de mim, quem me livrará deste corpo de morte? Porque Paulo está contando e dizendo que há uma lei que governa nos nossos membros, governa no nosso corpo, que é a lei do pecado, que é um instinto, uma motivação do pecado que nos leva a caminhar separados da presença de Deus. Só que parece que o capítulo 7 termina e dá a impressão de que ninguém pode fazer nada pela gente, que a humanidade está fadada a uma perdição, mas inicia-se o capítulo 8, na verdade, uma continuação. Ele não é que termina uma história e começa outra, é só uma continuidade. Mas o capítulo 8, versículo 1 diz assim: mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que andam segundo o Espírito. Então, o que acontece? A partir do capítulo 8, Paulo começa a relatar como é maravilhoso ser habitação do Espírito Santo. Quais são as implicações que isso traz para nós? Paulo fala que é através da vida do Espírito que há uma lei, que é a lei do Espírito de vida, que ela é superior à lei do pecado, que é através do Espírito que nós conseguimos vencer a carne. E aí Paulo começa a desenvolver essa ideia, porque lembrando que nós estamos nesse podcast, nessas primeiras edições desse podcast, nós estamos falando sobre a vida do Espírito e sobre a importância que tem entendermos como nós fomos criados e como chegamos até agora, onde a cada pessoa que acredita em Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, Deus lhes dá o privilégio de se tornarem filhos de Deus e também a habitação do Espírito Santo. Então, agora que nós já sabemos, Paulo no capítulo 8 ele diz assim: aquele que não tem o Espírito de Cristo é porque ele não recebeu o Espírito Santo. Aquele que não creu em Jesus, ele não é partícipe dessa vida de Deus. Jesus não está mais aqui, presente na terra, fisicamente. Depois que ele morreu e ressuscitou, 40 dias depois ele foi levado aos céus. Fisicamente, o seu corpo foi levado aos céus. Deus Pai é Espírito, não tem um corpo. Portanto, para Deus Pai, Deus Filho poderem habitar em nós, ele enviou o seu Espírito. Jesus enviou um representante, outro igual a ele.
para habitar dentro de nós. Portanto, agora nós temos a presença do próprio Deus habitando dentro de nós. Nós, por conta da graça de Deus aplicada em nós, por conta da justiça de Deus aplicada em nós através do sacrifício de Jesus, por nós acreditarmos no sacrifício de Jesus e termos sido perdoados por Ele, fomos justificados pela fé, como a Bíblia diz, agora nós temos direito, através de Jesus, de sermos a habitação de Deus pelo seu Espírito Santo. E aonde que o Espírito Santo habita? Habita no meu espírito. Habita numa parte invisível de mim, que até o dia em que eu conhecia Jesus, essa parte estava morta, dormida. Mas no dia em que eu me entreguei a Jesus como o Senhor da minha vida, nesse momento o próprio Espírito Santo me ressuscitou no Espírito e ele passou a morar em mim. O Espírito Santo não está fora de mim agora, ele habita em mim. Mas isso não é para todos. Isso aconteceu com todos aqueles que acreditam em Jesus e foram resgatados e foram salvos por Jesus. Ok? Agora, nós temos que descobrir nesse processo como é que Deus fala. Como é que Deus fala? E agora eu vou me lembrar de uma coisa que brincamos aqui, acho que foi no primeiro episódio, né? E como Deus fala. Muitas pessoas pensam que Deus fala assim: oi, meu filho, aonde que você está? Muitas pessoas pensam que a voz de Deus vai surgir dessa forma nos seus ouvidos, né? E Deus vai dizer: meu filho, não faça isso. Vai para a esquerda. Vai para a direita. Muitas pessoas pensam que a voz de Deus, ela tem eco. Mas não tem eco. Não é assim que a gente ouve a voz de Deus. Pastor, como que a gente ouve a voz de Deus? Eu já ouvi tantas coisas, eu já ouvi tantas pessoas falarem. Você sabe que nosso único lugar autorizado de segurança para buscarmos o verdadeiro conselho é a palavra de Deus. E tem uma coisa interessante que a Bíblia nos fala aqui em Romanos capítulo 8, que nós temos lido nos últimos 3 episódios, que nos dá uma indicação, nos dá um caminho seguro para aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo. E eu queria ler para você o que diz Romanos, anote aí, capítulo 8, versículo 16. Olha que fantástico. Romanos 8, 16. Pois é o próprio Espírito Santo que confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Outras versões um pouco melhores usam uma palavra diferente, diz assim: porque é o próprio Espírito Santo que testifica ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Olha que interessante. A palavra testificar nesse texto bíblico, ela significa corroborar ou comprovar por evidência, dar testemunho, confirmar e dar testemunho em favor de. O que a Bíblia está querendo nos dizer aqui em Romanos 8? Em Romanos 8, a Bíblia está nos ensinando como é que Deus vai se comunicar com a gente. Como assim, pastor? Vou te explicar uma coisa que já acontece com você e que às vezes você não prestou atenção. Como você sabe que você é filho de Deus? No dia em que você recebeu Jesus, apareceu um certificado de papel que caiu do céu e você guardou na sua casa dizendo que você é filho de Deus? É óbvio que não. É óbvio que não. Como você e eu temos certeza que somos filhos de Deus? Por que você diz, pastor, não, eu sei que sou filho de Deus? Sabe por que você e eu temos certeza, segundo o que a Bíblia diz? Porque é o próprio Espírito Santo
É mais, que nesse instante que você está me vendo e me ouvindo aqui, é o próprio Espírito Santo que está dando testemunho, está confirmando no teu interior, no interior do teu espírito, de que verdadeiramente você é filho de Deus. Como isso? É uma voz interna, é uma voz externa que eu ouço, é um sinal? Não, é um testemunho interior, é uma percepção interior. Você conseguiu perceber ela nesses segundos, nesses instantes? Essa percepção interior? Bom, essa é a primeira forma do Espírito Santo se comunicar com teu espírito. É gerar testemunho, é gerar uma confirmação de que você é filho de Deus. Essa é a forma primária que nós encontramos nas Escrituras de como Deus irá falar com a gente. Por quê? Porque era essa a maneira na qual Deus falava com Adão antes do pecado. E Deus falava com ele, Deus lhe deu instruções a Adão, Deus falou muitas coisas com ele. Lembrando que sermos a habitação de Deus não é somente para que Deus fale com a gente. Sermos a habitação de Deus é também para que a vida de Deus seja nutrida a nós. Né? Tem vários fatores que nós vimos aqui. Mas agora nós vamos entender como ouvir a voz de Deus. Essa voz de Deus no nosso interior não vai ser externa. Não. Tem gente que fala assim, eu tenho um sonho de ouvir a voz de Deus audível. Deixa eu dizer uma coisa. Ouvir a voz de Deus de forma audível não é um privilégio. Por quê? Porque a voz de Deus audível, ela só foi necessária quando o homem pecou. Nunca foi o plano de Deus falar audivelmente com o homem. O plano de Deus era falar com o homem no seu espírito. Porque essa foi a forma original na qual Deus criou o homem para se comunicar. Deus nos deu um corpo físico para interagir com o mundo físico. Deus nos deu uma boca. Você fala assim, pastor, mas eu tenho boca, eu tenho ouvidos, sim, para você interagir com o mundo físico. Mas Deus te deu um espírito para interagir com o mundo espiritual. Para você poder interagir com Deus, para você conseguir perceber a Deus, conseguir sentir a Deus e conseguir falar e ouvir a Deus. Então, o propósito de Deus é que agora você passe a ouvi-lo no seu espírito e você comece a discernir, a perceber essa voz que já está no teu interior há muito tempo. Sabe qual é a verdade? Que Deus nunca deixou de falar com você desde o dia em que você o conheceu. Mas às vezes você, por desconhecer esse assunto, você não conseguiu prestar atenção à voz de Deus que estava falando com você. Então, a partir de hoje, Deus quer instruir você para que você possa perceber essa voz que já está falando no teu interior. E o primeiro sinal importante é que você e eu consigamos identificar esse testemunho interior. Parece que é uma ideia, é uma confirmação, né? É o mais parecido, não é a mesma coisa, mas é o mais parecido como quando as pessoas dizem, parece que eu tenho um pressentimento, parece que estou intuindo, estou tendo uma intuição de que alguma coisa vai acontecer. É um testemunho interior da voz de Deus de que nós somos filhos de Deus. A partir do momento em que você e eu começamos a reconhecer esse testemunho interior, nós vamos a começar a identificar a voz de Deus. A voz de Deus estará presente todos os dias na nossa vida para nos direcionar, para nos guiar, para confirmar a palavra de Deus. Ela virá ao teu interior da mesma forma que você percebe esse testemunho interior de que você é filho de Deus.
Lembra da promessa de Isaías capítulo 30? E tu verás o teu mestre, e ouvirás uma voz atrás de ti, que te diz, este é o caminho que você deve seguir. E lembra o que diz Romanos 8,14? Diz, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, ser guiado pelo Espírito de Deus é um privilégio de todos aqueles que foram salvos e que se tornaram filhos e filhas de Deus. E a tarefa de hoje é que nós comecemos a descobrir como esse testemunho interior se faz forte dentro de cada um de nós. E a partir de hoje, a partir desse dia de descanso, desse dia de feriado, eu quero que você comece a prestar atenção a essa voz interior que te confirma que você é filho de Deus, você é filha de Deus. Sabe aquela certeza que você tem? Aquela convicção interior? Essa é a voz de Deus dizendo para você, você é meu filho, você é a minha filha. Lembre-se dessa voz. Lembre-se dessa percepção interior. Essa é a voz de Deus no teu interior, no teu espírito. A partir dali, agora você vai conseguir identificar como é que Deus fala com você. O desejo de Deus é te guiar a uma nova vida, a um novo destino. E Ele quer fazer isso através da voz do seu Espírito Santo. E eu quero concluir nessa manhã, esse episódio, te lembrando de uma coisa e te fazendo uma pergunta. Você realmente deseja ouvir a voz de Deus? Você poderá se perguntar, por que o Senhor está me perguntando isso? O Senhor está tentando botar medo em mim? Não, ao contrário. A voz de Deus ela não produz medo em nós. Agora a minha pergunta é, você quer ouvir a voz de Deus para aprender a obedecer o que Deus vai te não obrigar, mas vai te indicar? A voz de Deus não veio para nos obrigar. A voz de Deus veio para nos indicar um caminho. E é você e sou eu os que escolhemos e decidimos se nós vamos obedecer a Deus ou não. Para você viver uma vida afastada do propósito de Deus, você não precisa fazer nada. Naturalmente a tua carne vai te levar a desobedecer a Deus. Agora, a capacidade de obediência, a capacidade de decisão, o que é chamado de livre-arbítrio, está relacionado com a capacidade de você obedecer a Deus e andar na vontade de Deus para a sua vida. A minha pergunta é, e com isso quero que você fique e reflita até amanhã no nosso próximo episódio. Você quer ouvir a voz de Deus e experimentar o maravilhoso que é obedecer à voz de Deus? Fique com isso guardado no seu coração. E lembre-se, você que está aqui por primeira vez no nosso canal do YouTube, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo. Coloque um like, coloque um gostei ali. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se inscreve no nosso canal. Aperta ali. Inscreva-se ali embaixo. Aperte no sininho das notificações, porque cada vez que nós estivermos ao vivo ou que nós subimos um conteúdo para o YouTube vai te notificar, ok? E se você está nos ouvindo pelo Spotify, não somente entre no nosso podcast, desfrute de todo o conteúdo que nós temos aqui também e coloque ali em cima no Spotify para nos seguir, porque dessa forma também você será notificado dos episódios, das mensagens e de outros conteúdos legais que nós estamos subindo na plataforma, ok? Que o teu dia seja extremamente maravilhoso e que hoje você seja surpreendido por Deus. Um beijo, que Deus te abençoe.